E aí, sejam bem-vindos ao nosso café ativacional. E a gente vai aguardar pelo menos um pouquinho aí, dando bom dia. Nosso primeiro encontro às 6 da manhã. Por enquanto estamos aqui no canal Isaías Barbosa, mas a gente vai estar migrando para o Cadman. Então vou aguardar um pouquinho, a galera chegar. Eu sei que a experiência, de estar às 6 horas da manhã, para muita gente é novidade e é difícil. Mas a gente sabe que propósitos precisam ser cumpridos. Então vamos aguardar um pouquinho aí. E a gente vai dando aquele bom dia. Você já tomou o cafezinho? Pega teu café antes de sair, antes de partir para a guerra, para o trabalho. Você se conecta com Deus, faz aquela oração para começar o dia. E a gente aqui vai cumprir o nosso propósito, independente de quantas pessoas estarão conosco agora, nesse momento, e quantas pessoas depois vão assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ativar muita gente. Vamos aqui compartilhar com algumas pessoas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui quem já tá na pista aí, quem já tá. Vambora. E você que já tá aí também vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai convidando. Tem muita gente aí pra você tá compartilhando, tá convidando. Vambora. Bora. Bora. Tá aí, vamos. Bem, nós vamos começar aqui o nosso café ativacional. E como eu falei, nós vamos formar uma grande equipe que vai. Eu sei que tem muita gente que acorda cedo e se a gente não faz algumas coisas no momento em que a gente tem a oportunidade, a gente não consegue cumprir as metas do dia, já que são muitas as nossas demandas. Então, nós vamos construir aqui, dentro do nosso canal, com a galera que realmente deseja crescer. E eu tenho certeza que hoje esse vídeo pode ser gravado e nesse momento da live, do ao vivo, não ter sequer uma pessoa para interagir. E isso era já esperado porque nossa audiência é num horário diferente, mas nós vamos construir uma história juntos. Esse café, ele é ativacional porque ele tem um direcionamento, Porque eu sei que tem pessoas que o coração pulsa por crescer, porque crescer é algo natural. E isso nos chama, Todos esses incômodos que você sente, toda essa angústia, essa agonia que você sente, ela é um chamado. Ela é um chamado para você cumprir o propósito daquilo que é natural ao ser humano. Fomos chamados para crescer. Fomos chamados para prosperar. E quando a gente não faz isso, a nossa alma ela entra numa agonia, num desespero. Então, antes de mais nada, nós vamos agradecer aquele que nos patrocina, aquele que nos abençoa e que é o Senhor por excelência.
Pai, nós conectamos contigo nessa manhã. Te rendemos graça, porque sabemos que em Ti todas as coisas, Senhor, se conectam e de Ti dependem. Sabemos que nas Tuas mãos está o governo, nas Tuas mãos a sabedoria, e que essa manhã o Senhor com certeza já nos agraciou de termos amanhecido esse dia, respirando este ar e com gratidão no coração, porque entendemos que o Senhor é a vida. Entendemos que as Tuas mãos estão sobre nós e por isso Te rendemos graças em nome de Jesus. Então, agora prontos, nós vamos começar essa primeira transmissão para a gente entender o que é o ativacional. Dentro de nós tem como se fossem caixas, né? Isso na nossa mente, no nosso cérebro. Caixas com recursos. Só que muitas das vezes a gente não tem a noção, né? A gente ainda não conseguiu acessar esses recursos, mas eles existem. Quem nos criou, nos patrocinou e nos presenteou com uma mente poderosa, capaz de, conectar recursos, gerir processos e principalmente de crescer. Isso está em nós. Eu gosto de dizer um termo que é o slogan, de um trabalho que a gente faz. Nós somos gigantes por natureza. Isso é por natureza. A questão é você entender e perceber e começar realmente a acessar essas caixas, esses recursos que estão adormecidos. Por isso é ativacional, porque a maioria das pessoas elas esperam o motivacional, só que o motivacional ele dura pouco. É como uma gasolina que a gente coloca, né? A gente coloca e daqui a pouco ela acaba, a gente precisa de colocar de novo. Não é esse o propósito do café ativacional. O nosso café, o nosso encontro, o nosso bate-papo, ele é para que você consiga acessar recursos mentais, que você consiga, porque eles já existem e estão dentro de você. Você só precisa de uma chavezinha para abrir essa caixa, para você poder utilizar esses recursos. E aí sim, você começar a clarificar os propósitos da sua vida. Por que a gente não cresce? Por que não chegamos aos lugares onde o coração deseja? Porque a chama, ela vai arder, o chamado vai arder, mas a gente às vezes não sabe o caminho, não sabe como chegar e não sabe como fazer, porque os acessos dos recursos internos que você precisa, para crescer, eles estão vedados, eles estão selados, às vezes por uma crença, às vezes por uma informação que você ainda não tem. Então esse é o objetivo da gente conseguir acessar esses recursos. É simples a gente entender quando a gente fala de propósito, porque a palavra do Senhor vai nos guiar por um entendimento de que no Salmos capítulo 1 vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá o seu fruto na época própria, as folhagens não murcham. Ou seja, se nós pegarmos essa informação, a gente vai entender alguns princípios. Porque se você olhar, por exemplo, na natureza, a árvore, ela é o melhor exemplo e por isso a Bíblia vai utilizá-la para comparar aquilo que Deus colocou como propósito para a minha vida e para a sua vida. O nosso propósito é o propósito como o de uma árvore.
ela é plantada para que ela possa crescer e ela possa frutificar. São estágios da árvore, né? A árvore ela é gerada através de uma semente, ela vai crescer, crescer e depois de crescer, ela vai multiplicar. Então esse código a gente precisa entender. A semente, ela já vem codificada para o crescimento. Então Deus, ele já nos fez com esses códigos. Esses códigos, eles estão dentro de nós. Uma vez que nós nascemos, nós estamos com todos esses recursos embarcados em nós para que possamos crescer. E você vai observar que até mesmo no processo natural da tua vida, você vai crescer. Ninguém nasce e fica bebê. Então o corpo, como ele já tem essa codificação, ele vai obedecer a essa codificação. Ele vai crescer normalmente, naturalmente e até imperceptivelmente. Ou seja, ninguém vê o crescimento no momento em que ele acontece, mas ele acontece. E é a melhor comparação para a gente entender. O corpo entende isso. O corpo está cumprindo o seu propósito naturalmente. Entende? Não precisa, ninguém faz nada para isso. Você cresce e pronto, porque é natural. Esse é o propósito. Então, quando nós olhamos agora para a nossa alma, quando nós olhamos para nossas emoções, quando nós olhamos para a nossa mente, imaginamos esse cenário, porque a mente não se pode pegar, ela é imaterial, mas a gente precisa entender que junto com o corpo, junto com o cérebro, que é a parte estrutural onde a mente se aloca, a gente vai perceber que ela também precisa seguir o fluxo natural de crescimento. E qual é o grande choque? É que às vezes o corpo vai seguir o fluxo natural e vai crescer. Só que a mente, ela vai ficar presa a tempos e estações. Ao invés de seguir o fluxo natural do crescimento, ela vai ficar presa em traumas, ela vai ficar presa em bloqueios, ela vai ficar presa em coisas. E aí acontece o que a gente fala, ela atrofia, o corpo seguiu o seu fluxo crescendo, mas a mente não acompanhou o fluxo de crescimento. Você vai dizer, mas por que o corpo cresce? Porque não há bloqueio para que ele faça isso. Ele já obedece, é uma programação automática. Ele vai seguir isso como o fluxo de um rio natural. Porém, a mente, ela é algo pensante, questionador e, principalmente, ela cria processos, porque naturalmente o cérebro, ele quer economizar energia. Então, assim, quando você quer avançar, quando você quer crescer, quando você quer, ele por si só, ele quer, na verdade, segurar o que tem, a energia que tem. E crescimento é expansão da energia, é fluxo de energia. Uma vez interrompida, retida, não há crescimento. Então, entendendo esse processo, o que eu e você precisamos fazer? Meu amigo Márcio aí chegando, seja bem-vindo, meu amigo, nessa manhã no nosso café ativacional. Então, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é perceber o seguinte: a mente, para que ela acompanhe o mesmo processo, o corpo cresce naturalmente porque ele segue o propósito, assim como a árvore, que na semente já recebeu os códigos para ela crescer. É natural que a árvore cresça. Ninguém precisa dizer para ela, cresça, cresça, ela vai crescer, porque isso está codificado na semente. Da mesma maneira, o corpo, ele recebeu essa codificação e ele vai crescer.
Agora, a mente, ela precisa entender, ela precisa assimilar o mesmo processo, que isso é natural. Porque quando não é natural, ela vai entender que esse processo ele é desgastante, que esse processo é cheio de conflitos. Então, ela deixa de seguir um fluxo natural, porque quando a gente fala natural, na nossa cabeça sempre vem uma leveza, natural. O que não é natural, que é artificial, precisa ser criado. Quando a gente fala de criar, a gente logo pega a mente e coloca nas dificuldades de se criar algo. Criar demanda gastar energia, o cérebro trava, não quer, né? Então, eu preciso pegar a minha mente e alinhar ela com o fluxo natural de crescimento. Eu preciso aceitar que todo o meu organismo, toda a máquina, né, que Deus me deu, ela está pronta para que eu possa crescer. E aí eu preciso colocar a minha mente dentro desse alinhamento, dentro dessa perspectiva e entender, eu posso crescer. Entende? Aí, como tanto o corpo quanto a mente, eles precisam ser sincronizados. O corpo aceitar o crescimento, a mente aceitar o crescimento. Porque eu vou fazer com que ela conduza o cérebro, pegue essa energia, mas o pensamento de que é natural vai fazer com que eu tenha leveza para permitir os processos ao invés de criá-los, porque os recursos já estão, eu só preciso ativá-los e esse é um deles. É a percepção de que é natural crescer. Nós nos esforçamos para fazer uma coisa que é natural. E aí o desgaste emocional é muito grande e isso trava você. Agora, quando você perceber que crescimento é natural, toda a visão da construção muda. Porque é leve, eu só preciso fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Isso é propósito. Uma árvore nasceu, exemplo, uma macieira nasceu para dar maçãs. E para ela isso não é esforço. Seria esforço para ela dar uma jaca, entende? Dar uma uva. Mas para ela dar maçãs é natural. E aí ela não precisa se esforçar para criar algo porque está nela. É só colocar para fora. É só se permitir. Então quando eu começo a enxergar os meus processos com essa visão natural, eu começo a permitir que os meus talentos, permitir que os meus recursos, eles simplesmente fluam, eles simplesmente apareçam. E aí é quando aquilo que está externo, né, as pessoas, meu network, eles vão começar a olhar. E aí a gente começa a viver a experiência de receber, de reconhecer, de ter acessos. Por quê? Porque uma vez que eu frutifico, as pessoas virão até, entende? Elas virão a mim, elas vão querer o que eu tenho, porque é natural também. Uma macieira, ela vai atrair pessoas para que possam comer dos seus frutos, porque o fruto é bom, porque é gostoso. E pessoas sábias, inclusive, pegarão esses frutos, tirarão sementes e vão gerar outras macieiras. Você entende? É isso. Nós multiplicamos, nós transbordamos, e o nosso transbordo vai fazer com que outras pessoas peguem o mesmo fluxo do rio e comecem também a desejar colocar para fora, porque foi para isso que fomos chamados. A nossa ausência, a ausência de pessoas proativas, a ausência de pessoas produtivas, a ausência de pessoas capazes de gerar frutos,
está fazendo com que os maus frutos, com que os bloqueios, eles sejam gerados de uma forma gigantesca, travando inclusive o nosso país, travando cidades, travando nações. Sabe qual é? Geralmente os mais antigos usam um termo interessante para quando plantam uma árvore frutífera e essa árvore ela dá frutos. A pessoa fala assim, viu aí, a árvore vingou. E isso é realmente uma sabedoria. Por quê? A nossa vingança é a nossa produtividade. Vingança de quê? Vingança do eu não acredito, vingança do você não pode, você não vai conseguir, coisas que a gente ouve durante toda a nossa vida. O que eu quero que você entenda? Que na verdade não tem nada a ver com o que quem te criou pensa ao teu respeito. Esse não vai dar certo, esse não vai conseguir, ele não está no roteiro do teu Criador. Ele criou você municiado de muitos e muitos e muitos recursos. Só que o grande problema é que eu preciso ter consciência dos recursos. E os bloqueios, eles não deixam, é como se fosse uma cobertura, uma blindagem que não impede você de acessar seus recursos. E aí você vive uma vida travada, você vive uma vida que você não consegue prosperar em nada que você faz. Nada que você faz. E aí vem o vitimismo, vem aquela coisa, só comigo não dá certo, tudo para mim é mais difícil. E aí são os bloqueios. Porque uma vez que tudo para mim é mais difícil, eu não vou nem tentar. Eu não vou nem começar. Entende? Porque não é natural, é difícil. Então você precisa hoje, pega esse código, anota aí, coloca no seu caderno, coloca na sua agenda. Nós precisamos pensar sempre nessa palavra. É natural. Você prosperar, você crescer, você ter recursos, inclusive financeiros externos, é natural. A gente se esforça para chegar a alguns lugares. A gente se esforça para ser reconhecido. Por isso que quando eu abro uma live como essa, eu sei que tem pessoas que vão, talvez até mesmo achar graça. Porque, poxa, entrou uma pessoa na live, agora 6 horas. Ora, o que eu acabei de falar? Natural, eu não estou preocupado com isso. Porque quando a gente nasce, eu vou nascer com todos os recursos, mas eu vou nascer pequeno. Não se nasce grande. Então você vai construir. E naturalmente as pessoas vão se conectando a esse fluxo. Porque o que vai atrair as pessoas? Os frutos. Então eu só preciso me preocupar e focar em naturalmente produzir os meus frutos. A questão das pessoas virem a você, sentirem necessidade da sua presença, ela está totalmente conectada à sua representação frutífera, aquilo que você produz. Então, o que eu preciso focar? As pessoas focam nos outros, no que os outros pensam ou acham. Você só precisa prosperar. Você só precisa naturalmente produzir seus frutos. O resto, deixa que o próprio fruto, os próprios frutos vão se encarregar de trazer o resultado que você precisa. Entende? Porque os frutos são aquilo que a gente colhe, é aquilo que a gente troca, é aquilo que a gente negocia, é aquilo que a gente abençoa, é tudo que a árvore precisa para ser reconhecida como uma árvore frutífera. Ela não tem que fazer mais nada. Ela não precisa inventar outra coisa. Ela não precisa pintar os seus frutos, dar outra cor. Eles só são o que são e têm o valor que tem. Ninguém pode mudar o valor de uma maçã. Tudo que ela faz no organismo. Entende? Então para quê? Para que ficar correndo? Para que ficar preocupado tanto com as coisas externas? Se preocupe com a sua ecologia interior. Se preocupe em entender os seus processos que estão na sua mente. Tudo que você precisa descobrir sobre você. Descubra tudo o que você pode sobre você. Eu vou te dizer uma coisa aqui.
Você é alguém incrível, só que você ainda não sabe. Você é alguém poderoso, mas você também ainda não sabe. Você é alguém que tem tantos recursos, só que você também ainda não sabe. Entende? Está lá guardado, dentro da semente. Está tudo ali, todos os códigos, toda a naturalidade exponencial está dentro de você, da semente. Foi assim que Deus te criou. Não dá para fugir disso. O problema é só uma coisa. Se você não ativar isso dentro de você, você vai entrar em agonia. Porque é natural. É como a mulher chega num determinado período da vida dela, ela sente a necessidade, a natureza convoca, a natureza chama ela para ser mãe. É assim. Dentro de você, todos os processos, eles te guiam ao propósito. Tanta gente que não sabe o propósito de vida, tanta gente que tem dificuldade de entender isso. E hoje você encontra aqui uma palavra dizendo para você: só seja natural. O teu propósito é ser frutífero. O teu propósito é crescer. O teu propósito é prosperar. E Deus te deu tudo, não tem desculpa. Não tem desculpa. Deus colocou tudo aí dentro. Eu sei que talvez tem muita gente que vai dizer: não é assim, comigo não é assim, comigo tudo é mais difícil. Está tudo aí dentro de você. A questão é, você está disposto? Você está disposto a se permitir? Hein? Porque o único incômodo do crescimento é que naturalmente também ele dói. Crescer dói. Existe a dor do crescimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É melhor do que não crescer. Sabe? É melhor do que não crescer. Porque a dor do crescimento, ela traz a recompensa. Por que você não cresce? Porque você pensa na dor e não na recompensa. Aprenda a pensar em recompensa. Aprenda a pensar em quando você estiver produzindo frutos. Como as pessoas elas vão acessar você. Como você acessa uma árvore sem fruto. Como você acessa uma árvore com fruto. É diferente. Entende? É diferente. Um ou outro vai parar numa árvore sem fruto para descansar numa sombra. Não é que não tem utilidade, mas vai poucas pessoas. Agora, uma árvore frutífera, ela tem as duas utilidades. Você pode descansar à sombra e se alimentar. Ela oferece descanso e alimento. Descanso e alimento. Descanso e alimento. Então, é esse pensamento que você precisa desenvolver na sua vida hoje. Porque amanhã às 6 horas a gente vai dar continuidade. Mas eu queria que você carinhosamente pegasse um caderno, uma caneta, separasse só para a gente trilhar esse caminho. Eu prometo a você que você vai viver, porque eu vivo. E aí eu quero que você entenda outra coisa para a gente finalizar. Qual é o grande problema das pessoas? A comparação com outras pessoas, né? A gente pega o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, e a gente quer se comparar a algumas pessoas que já fazem há muito mais tempo. O que você precisa entender? Uma pessoa que tem uma plantação, um pomar de maçãs, por exemplo, ela tem vários pés. Ela já tem muito mais recursos. Ela já descobriu o seu potencial produtivo. Só que o natural começou de uma. E é isso que você precisa entender. O pomar, ele é consequência de você descobrir o potencial desse um que você tem. A prosperidade e o crescimento, ela se dá por níveis. E o problema, como eu disse, é as pessoas quererem pular etapa. E eu vou mostrar para você que não. Você é próspero no nível que você está. Essa é a diferença. Eu sou alguém muito próspero dentro do meu nível. E aí eu vou crescer, vou passar para um outro nível, uma outra fase, um outro momento de frutificação com mais intensidade. Aí vem fase da árvore, vem o regar,
vem o colocar o adubo, vem a poda, né? Tudo isso são processos que você vai entender na nossa jornada aqui, que vai fazer com que você chegue ao pomar. Só não precisa ter pressa, porque você ainda nem frutificou, você ainda nem encontrou o propósito, né, daquilo que você é, para que você possa desbloquear a sua vida produtiva. Então não tenha pressa do pomar. Nós vamos falar aqui, o nosso objetivo é mostrar para você e ativar você para um processo produtivo. Nós vamos fazer isso mostrando para você em todas as áreas, emocional, física, espiritual, empresarial, né? A parte empreendedora da vida. Tudo isso aqui está num pacote só. Ser natural. E a gente vai mostrar para você o caminho, a gente vai te ensinar a desenvolver esses recursos. Então, nós vamos fazer esse trabalho de segunda a sexta. Hoje é sexta-feira, agora só segunda, e eu quero que você tenha a oportunidade. Compartilhe com pessoas, chame essas pessoas para 6 horas da manhã na segunda-feira. Por que 6 horas? Porque é o momento que você vai fazer. Se você for trabalhar 8, você pode fazer isso aí, meia hora, 40 minutos e trabalhar. Mas, bem, cai para dentro, que a mudança é certa. Cai para dentro, que você não vai se arrepender. Quero agradecer ao Maimone que esteve aí com a gente e compartilha a live com outras pessoas. E depois dá o feedback aí. Fala se você gostou, se você não gostou também fala se essa live é uma porcaria, não gostei do que eu vi. Xinga, faz o que você quiser. Só faz uma coisa, não seja negligente e comece a aprender hoje a prosperar. Tá vendo essa setinha? Esse aviãozinho que tem aí, ele se chama botão da prosperidade. Você precisa de clicar e mandar para alguém que você ama, para alguém que você entende que precisa ouvir isso. Isso aqui não é para fraco, isso aqui é para quem quer. Isso aqui não é para qualquer pessoa. Isso aqui é para pessoas que realmente querem clarificar propósitos, que entendem, eu não estou aqui para perder tempo, eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de palhaçada, de gracinha, de querer aparecer para ninguém. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito de ativar e ajudar pessoas que, como eu, precisavam descobrir o que eu descobri, que é a maneira de exponencializar, é a maneira de crescer. E eu cresço todos os dias. Todos os dias eu cresço. Então, vem comigo, vamos começar a nossa jornada aí, tá bom? Vamos aí fazer um fã-clube. Fã-clube de quem? Do Isaías? Não. Fã-clube de Cristo. Ele é o cara. Deus abençoe. Em nome de Jesus.